Olá pessoal, espero que todos estejam bem. O meu nome é Thiago Luiz, eu sou professor e vamos então para a nossa aula de hoje sobre multiplicação e divisão com números inteiros. Então eu já digo para vocês que a regra é a mesma regra que a gente usou para a eliminação de parênteses, tá? Então, sinais iguais dá mais e sinais diferentes dá menos. Sendo que uma observação importante aí, esses sinais aí, sinais iguais ou sinais diferentes, não é o sinal de vezes nem o sinal de dividir, não, tá? Aqui é o sinal, são os sinais de positivo ou negativo dos dois números que estão sendo multiplicados ou divididos, tá? Então esses sinais iguais ou diferentes, né? Se os dois números que estão sendo multiplicados ou divididos, né, esses dois números forem positivos, eles têm sinais iguais, o resultado vai dar positivo. Se forem os dois números negativos, eles também têm sinais iguais, os dois têm o mesmo sinal, negativo, então o resultado vai dar positivo. Sinais iguais dá mais. Agora, se um dos números que está sendo multiplicado ou dividido, né, um dos números for positivo e o outro for negativo, aí eles têm sinais diferentes, então o resultado da multiplicação ou da divisão vai dar negativo, vai dar um número negativo. Ok? Bem, então vamos seguir aqui. Sendo assim, podemos organizar em uma tabela as diferentes possibilidades de sinais em uma multiplicação ou divisão, sendo que na tabela o mais entre parênteses vai representar o número positivo e o menos entre parênteses vai representar o número negativo. Então, aqui a tabela, aqui na multiplicação ou na divisão, né? Em ambos os casos, o resultado só vai ser positivo se os dois números tiverem sinais iguais, né? Dois números positivos sendo multiplicados dá um resultado positivo. Dois números negativos sendo multiplicados também dá um resultado positivo. Sinais iguais dá mais. E se um deles for positivo e o outro negativo, vai dar negativo o resultado, tá? Mesma coisa na divisão, tá? Sinais iguais vai dar mais, dois números positivos ou dois números negativos divididos vai dar um resultado positivo. E sinais diferentes vai dar menos, um número positivo e um número negativo sendo divididos vai dar um resultado negativo. Aqui também um negativo dividido por um positivo também vai dar negativo, tá? Então, se os dois números tiverem sinais iguais, né, os dois positivos ou os dois negativos, o resultado vai dar positivo. Sinais iguais dá mais. E se os dois tiverem sinais diferentes, um positivo e outro negativo, o resultado vai ser negativo. Ok? Então, vamos então para os nossos exemplos aqui, para a gente ver se entendeu isso aí direito. Bem, primeiro exemplo, 20 dividido por menos 4. Então, o 20 é positivo, o menos 4 é negativo. Tem sinais diferentes, o resultado vai dar negativo. E aí vamos fazer a divisão. 20 dividido por 4 é igual a 5, porque 5 vezes 4 é igual a 20, né? Fazendo a prova real, né? Menos 8 vezes 7, menos 8 é negativo e o 7 é positivo. Quando não tem sinal nenhum, é como se fosse mais aqui, como se fosse mais 7. Então, menos 8 vezes mais 7. O resultado vai ser negativo, porque os sinais são diferentes. 8 vezes 7 vai dar 56. Então, menos 56 é a resposta. Então, vamos aí para o próximo. Menos 18 dividido por menos 3. Então, os dois números são negativos, sinais iguais vai dar mais. 18 dividido por 3 é igual a 6, porque 6 vezes 3 é igual a 18, fazendo a prova real. Próximo exemplo, menos 12 vezes mais 3. Menos 12 é negativo, mais 3 é positivo, sinais diferentes vai dar menos. 12 vezes 3, 36.
Próximo exemplo, menos 15 vezes menos 200. Os dois números são negativos, então sinais iguais vai dar mais. E 15 vezes 200, a gente pode fazer 15 vezes 2 é 30 e coloca os dois zeros ainda do 200 ali. Coloca mais dois zeros, vai dar 3.000. Ok? Próximo exemplo, menos 12 sobre menos 3. Sempre que você tiver uma fração, né, quando você vai transformar a fração num número, você divide, né? Você divide o número de cima pelo de baixo. Então, uma fração nada mais é do que uma divisão. É sempre o número de cima dividido pelo número de baixo, né? A fração é uma forma de escrever a divisão, tá? Então, isso aqui é menos 12 dividido por menos 3. Isso vai dar positivo, porque os sinais são iguais, os dois são negativos, sinais iguais dá mais. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, vai dar 4 positivo. Então, vamos agora para os exemplos de expressões numéricas. Então, a primeira expressão não é essa não, é essa aqui em cima. É a primeira expressão que a gente vai fazer. 3 menos 28 dividido por menos 4. Então, repara que quando você tem uma expressão numérica, você tem que fazer primeiro a multiplicação e a divisão, tá? A não ser que tenha outra coisa entre parênteses, né? Aí você faz primeiro o que está entre parênteses. Mas aqui você tem que fazer primeiro essa divisão. E aí repara que você vai pegar o sinal de menos aqui, esse menos 28, você vai pegar aqui esse sinal para fazer a divisão também, tá? Então você repete o 3 e a conta de divisão que você vai fazer é menos 28 dividido por menos 4, tá? Essa divisão aí vai dar o quê? Vai dar positivo, né? Os dois são negativos, dois números negativos sendo divididos vai dar mais. Então, você tem que botar o sinal de mais aqui, porque você vai somar ali com 3, né? O resultado aqui você vai somar com 3. 28 dividido por 4 vai dar 7, porque 7 vezes 4 é igual a 28. Então, ficou 3 mais 7, que é igual a 10. Beleza? Próximo exemplo, então, essa aqui. Então, essa daqui... antes de eu fazer essa aqui, só uma observação aqui, antes que eu me esqueça. Eu disse que a multiplicação e a divisão tem que ser feita primeiro, né, numa expressão. Isso a não ser que tenha parênteses, né, outra coisa entre parênteses, você tem que fazer primeiro o primeiro que está entre parênteses. E também se você tiver alguma coisa, uma conta em cima ou embaixo de uma fração, tá? Então, por exemplo, 1 menos, vamos botar aqui 5 mais 3 dividido por 4. Então, aqui, você teria que fazer primeiro, né? Você tem uma divisão aqui, mas você tem que fazer primeiro essa conta de mais aqui, tá? Por quê? Porque ela está no numerador da fração. Então, como é que você vai dividir, né? Se você tem que dividir o resultado dessa conta aqui, né? Por 4. Então, você tem que fazer primeiro essa conta aqui, né? Não tem como dividir antes de fazer aquela conta ali, né? Então, vai ficar 1 menos 5 mais 3 é 8, dividido por 4. Agora sim, você vai fazer primeiro a divisão, né? Então, vai ficar 1 menos 8 dividido por 4 é 2. Então, 1 menos 2 que é igual a menos 1. Tá? Bem, agora sim vamos então para nosso último exemplo aqui. Essa expressão aqui. Aqui você tem menos 3 menos 2 e aí abre parênteses, menos 9 mais 13. Fecha parênteses, mais 6. Então, aqui entre o menos 2 e o parênteses, né, não tem nada aqui. Qual é a conta que a gente faz? Né? Sempre que tiver assim, né, o número grudado ali no parênteses sem sinal, é como se fosse vezes. Tá? Então, vou botar aqui um sinal de vezes.
tá? É como se tivesse um sinal de vezes aqui. Então, agora vamos fazer então. Primeiro, a gente vai fazer o que está entre parênteses, tá? Aqui tem uma conta entre parênteses, a gente faz primeiro essa conta que está aí. Menos 9 mais 13. Então, eu vou repetir aqui o que está fora do parênteses, menos 3 menos 2 vezes. E vamos fazer essa conta aí, menos 9 mais 13. Menos 9 mais 13 vai ser igual a 4, positivo, né? Você estava devendo 9 e ganhou 13, dá para pagar a sua dívida e ainda sobra 4 para você. Então, menos 3 menos 2 vezes 4, mais 6, né? Então, repete ali o mais 6 também. Então, vamos lá. Agora eu tenho que fazer o quê? Primeiro, a multiplicação, né? Menos 2 vezes 4. É essa conta aqui que eu tenho que fazer. Então, repete o menos 3 e vamos fazer menos 2 vezes 4. Menos 2 é negativo, 4 é positivo. Sinais diferentes vai dar menos. 2 vezes 4 é 8. Repete o mais 6. Agora a gente faz uma conta de cada vez, né? Já que já fizemos a multiplicação, agora só tem soma e subtração, vamos fazer uma conta de cada vez aqui. Menos 3 menos 8, menos 11. Né? A gente está juntando duas dívidas para dar a dívida total. Né? Uma dívida de 3 com uma dívida de 8 vai dar uma dívida de 11. Repete o mais 6. Menos 11 mais 6, você estava devendo R$11 e ganhou 6. Você vai pagar 6, então, e vai ficar devendo ainda 5. Então, o resultado é menos 5. É isso aí, pessoal. Um abraço aí para vocês. E se divirtam aí, joguem bastante videogame. E façam o que vocês gostam de fazer. Mas façam o dever de matemática também, tá? Um abração. Tchau.